Oi pessoal, vamos dar continuidade ao Código de Direito Canônico comentado. A gente parou de ler o último cânone, que a gente leu foi o 280, a gente ainda está no livro 2 da parte 1 e ainda estamos falando das disposições dos clérigos, né? Então vamos começar pelo cânone 281, né, que ficou em haver. Ele é dividido em 3 incisos, tá? O inciso 1 diz o seguinte: os clérigos, quando se dedicam ao ministério eclesiástico, merecem uma remuneração condigna com as suas condições, tendo em conta tanto a natureza do seu mundo, como as circunstâncias dos lugares e dos tempos, com a qual possam prover as necessidades de sua vida e a justa retribuição daqueles cujo serviço necessita. Se refere aqui a uma remuneração, muita gente já sabe, os padres recebem um salário, tá bom? Varia de acordo com a condição econômica da paróquia. Paróquias mais prósperas têm um retorno maior para o padre, paróquias mais pobres têm um retorno menor. Tá? Quais seriam os gastos relativos a esse salário? As contas de água e energia são computadas da casa paroquial, são computadas junto com as contas de água e energia da paróquia. Tá? Soma-se as contas. Aqui se refere à compra de alimentos, tá? Vestimenta, sejam utilizadas na igreja ou não, e para gastos pessoais triviais, por exemplo, que é comprar um livro, que é tomar um sorvete na praça, entendeu? Coisa do gênero, tá? Vai pegar um ônibus, por exemplo, quer comprar um terço novo, sei lá. Inciso 2. Também se deve providenciar para que desfrutem da assistência social com a qual se proveja convenientemente as suas necessidades se sofrerem doença, invalidez ou velhice, tá bom? Eles não costumam ter plano de saúde, mas a igreja arca com os tratamentos, tá? Inciso 3. Os diáconos casados que se entregaram plenamente ao ministério eclesiástico merecem uma remuneração com que possam prover a sua sustentação e a da sua família. Mas aqueles que tiverem remuneração pela profissão civil que exercem ou exerceram, provejam suas necessidades das famílias com essa receita. Ou seja, o diácono que tem trabalho não vai receber o salário da igreja. O diácono que não tem outro trabalho a não ser diácono, recebe salário da igreja para a sustentação de si, de sua esposa e dos seus filhos. Entendeu? Tranquilo, né? O cânone 282 também tem divisão de inciso. Vai dizer o seguinte, inciso 1. Os clérigos cultivem a simplicidade de vida e abstenham-se de tudo que tenha ressaibos de vaidade, né? Então não é porque o cara recebe salário, eu vou comprar um iPhone 14. Não vai. Não vai. Eu quero uma TV, Smart TV, Samsung de 49 polegadas. Não. Tá? Alguns padres de fato ostentam, tá? Mas eles estão indo contra o cânone 282, inciso 1, né? Então, tem a lei, mas os caras não respeitam, né? Típico do Brasil. Inciso 2. Os bens recebidos por ocasião do exercício do ofício eclesiástico que lhes sobejarem depois de providenciarem a sua honesta sustentação e ao cumprimento dos deveres do próprio Estado, procurem empregá-los para o bem da igreja e as obras de caridade. Tá bom? Então aquilo que for sobrepujado ao sacerdote, que não tiver uso, né, esses bens que provavelmente recebe de presente ou apoios financeiros, que sejam destinados a outros lugares onde isso possa ser útil, né? Então se o cara recebe um quadro, por exemplo, mas é presente do cara, mas o cara não tinha obrigação de dar esse presente e tá entregando esse presente para um padre, né? O padre acaba vendendo por 20 mil reais e doa para os pobres, esse tipo de coisa. Inciso 2. Os bens recebidos por ocasião do exercício do ofício... Não, isso aqui eu já li, caramba. Muito burro.
Cânone 283, inciso 1. Os clérigos, mesmo que não tenham ofício residencial, não se ausentem de sua diocese por tempo notável, a determinar por direito particular sem licença ao menos presumida do ordinário próprio. Significa que se o cara arrumar um emprego, por exemplo, um padre arrumar um emprego, ele precisa pedir permissão para a diocese, porque ele não pode ficar muito tempo longe da paróquia. Há quanto tempo? Depende da diocese. Entendeu? Aqui na minha região, o padre não pode se ausentar das obrigações eclesiásticas por mais de 12 horas. No período que ele está acordado, evidentemente. Ele pode almoçar, jantar, dormir, tomar banho, né? Mas se ele arruma um emprego, ele não pode gastar 12 horas nesse emprego adicional. Mas aí varia de diocese para diocese, varia da necessidade, tudo mais. Do padre também. Inciso 2. Compete também a faculdade de gozar todos os anos do devido e suficiente tempo de férias, determinado por direito universal ou particular, tá? Dessas férias aqui costumam ser feitas após a Páscoa, tá bom? E costumam ser coisa de uma semana, no máximo 2. Os padres também têm férias. Cânone 284. Os clérigos usam traje eclesiástico conveniente, segundo as normas estabelecidas pela Conferência Episcopal e segundo os legítimos costumes dos lugares, tá? Então não dá pro padre botar uma camisa escrito "sou viado, me beije", tá? Essas exposições aqui são bem tosquinhas, mas como vocês já sabem, se tem a lei é porque alguém já fez cagada antes, né? E pelo andar da carruagem faz cagada até hoje. Cânone 275, inciso 1. Os clérigos abstenham-se inteiramente de tudo o que desise seu estado segundo as prescrições do direito particular. Bom, o estado sacerdote, por exemplo, ir no baile funk, tomar meia garrafa de whisky, bourbon, coisa do gênero. Inciso 2. Evite ainda que, não sendo indecoroso, é, no entanto, alheio ao estado clerical. Então, mesmo que não for uma consculpação formidável, né, se já for o suficiente para ser considerado esquisito, se tiver um mínimo do mínimo de suspeição, já é para o cidadão evitar fazer, tá? Ou falar. Inciso 3. Os clérigos estão proibidos de assumir cargos públicos, que importa é a participação no exercício do poder civil, tá? Estão proibidos de exercer qualquer cargo público, tá bom? Os padres estão proibidos de serem vereadores. Os padres estão proibidos de serem deputados, presidentes da república, padres católicos. Ah, mas fulano de tal é deputado do... e os casos de pedofilia recentemente do cidadãozinho, né? O Pedulote, né? Vou chamar ele assim, para não levar processo. Porque eu tô criando um personagem aqui, tá? Qualquer semelhança com uma pessoa real aí que apareceu na mídia é mera coincidência, tá bom? Estamos falando de um caso hipotético, né? Geralmente os padres que não que concorrem em cargo público, mas os que estão em cargo público, né? Porque a concorrer ao cargo público não é crime canônico, mas possuir o cargo público sim. Então o cara não pode ser procurador, o cara não pode ser prefeito, o cara não pode ser promotor de justiça, juiz de direito, não pode, tá? Ele escolhe um ou outro. Tem total liberdade de parar de ser padre a hora que ele quiser. Isso aí depois ele resolve com Deus, entendeu? A igreja só assina a papelada, tá? Então assim, quando você vê um padre, por exemplo, mexendo com política e tal, é só revirar um pouquinho o passado que você vai achar podres ainda piores, infelizmente. Inciso 4. Eu sei que ler o Código de Direito Canônico para os católicos é uma tortura, porque você percebe que a Igreja Católica do Brasil não respeita a tradição católica. Mas é a realidade. A gente tem que encarar ela do jeito que ela é, não é? Até alguns amigos meus protestantes ficam incomodados quando... Eles provavelmente vão vir no meu privado falar assim, nossa, então quer dizer que esse padre, esse tá cometendo crime contra o direito canônico há muitos anos? Falei, tá. Inciso 4. Sem licença do seu ordinário, não se ocupem de gestão de bens pertencentes a leigos nem de outros ofícios seculares, que tragam consigo o ônus
de prestar contas sem consultar o mesmo ordinário, estão proibidos de serem fiadores, mesmo com bens próprios, e abstenham de assinar documentos pelos quais se obriguem, sem especificar a causa, a pagamentos, tá bom? Então, primeiro, o padre não é ele é um administrador financeiro da paróquia, tá? Ele não é o seu economista, ele não é o seu contador, tá bom? Então, o padre está proibido, tá? De ficar tomando conta dos seus bens. Ele está proibido também de ser fiador, mesmo se ele tiver bens próprios. O que significa? Obviamente ele não poderia ser fiador e colocar como garantia a casa da paróquia. Não é um bem dele, é da paróquia, né? É da diocese, é da igreja católica, não é dele. Mas mesmo se ele tiver uma moto que é dele, uma casa de praia que é dele, ele é proibido de ser fiador. Ele escolhe, ou ele é padre ou ele é fiador. Isso vale para diácono também. Cânone 286. Proíbe-se os clérigos que, sem licença da legítima autoridade eclesiástica, exerçam por si ou por outrem, para utilidade própria ou alheia, negociação ou comércio. Tá bom? É proibido que o padre seja comerciante. Tá? Padre é proibido de vender qualquer coisa. Tá? Ele pode fazer leilão, ele pode fazer um bingo, mas ele não pode vender alguma coisa, tá? Ah, mas e se, por exemplo, o carro tá ruim, né, da paróquia, vai trocar? Ele pede permissão pro bispo, o bispo fala, troca. Aí ele vai com alguma pessoa de confiança dele levar pra concessionária pra tentar vender isso aí, dar de entrada em algum carro, voltar mais dinheiro, sei lá, tá? Mas ele não faz negociações nem comércio, tá bom? Esse negócio, o padre fez umas miçangas com crucifixo e tá vendendo. Não. Ou ele vende miçanga com crucifixo ou ele trabalha como padre. Não pode os dois. Cânone 287. Os clérigos promovam e fomentem sempre e o mais possível a paz e a concórdia entre os homens baseado na justiça. Tá? Que é o princípio de... É um acordo que se faz. É conciliação, princípio de conciliação. Tá? Sempre assim, antes de punir alguém, tenta conciliar. Caso não seja uma coisa grave ao ponto de seja punir diretamente. A gente vai falar disso mais pra frente. Inciso 2. Não tomem parte ativa em partidos políticos ou na direção de associações sindicais, a não ser que, a juízo da autoridade eclesiástica competente, o exija a defesa do direito da igreja e a promoção do bem comum. Ou seja, o padre é proibido de se filiar a partido. Tá? Ele pode ter opiniões políticas, evidentemente, mas ele é proibido de participar de partidos políticos. Proibido de participar de congressos políticos. Proibido de participar de ações sindicais, grupos sindicais. Independente se é prudoniano, marxista, não importa. A não ser que ele entre numa associação política em defesa única e exclusivamente do direito da igreja. Por exemplo, tem um partido que quer legalizar o aborto e proibir cultos católicos, proibir a igreja católica no Brasil. Aí tem um partido que é oposição a isso. Não quer legalizar o aborto, não quer proibir o catolicismo romano, apostólico romano no Brasil. Aí o padre pode, se receber autorização do ordinário da sua diocese, pode se filiar, entre aspas, ou trabalhar ativamente no partido de oposição. Caso contrário, meu filho, não pode, tá bom? Ah, mas aqui no Brasil... Pois é, mas você acha que eu tô fazendo leitura do Código de Direito Canônico pra quê? Pra vocês separarem o joio do trigo. Eu conheço isso aqui, eu não preciso ficar lendo pra mim mesmo em voz alta de novo. Eu já li isso aqui. Eu tô instruindo outras pessoas. Na medida das minhas capacidades. Cânone 288. Os diáconos permanentes não estão sujeitos às prescrições do Cânone 284, 85, inciso 3 e 4, 86 e 87, inciso 2, a não ser que o direito particular se determine outra coisa. Geralmente se determina, porque se você afrouxar a militância as possíveis militâncias do diácono, começa a dar problema, tá bom? Se o pessoal fosse mais domesticado, naturalmente,
Vindo de casa não precisaria. Cano 289. Inciso 1. São 2 incisos. O inciso 1 vai dizer o seguinte: sendo o serviço militar menos consentâneo com o Estado clerical, os clérigos e os candidatos às ordens sagradas não se alistem nele voluntariamente, a não ser com licença extraordinária. Bom, então o padre não pode se alistar voluntariamente ao serviço militar do país em questão, a não ser que ele seja obrigado, né, coagido, forçado a trabalhar no serviço militar, né, serviço militar obrigatório, tá bom? Mas ele tem a opção também de escolher ser assassinado pelo governo ou preso por atentado ao Estado democrático de não sei o que. Ele não tem obrigação de aceitar a coação, ele pode muito bem resistir. Enfim, alguns países vão matá-lo, mas ele vai morrer em nome de Cristo, então ele vai pro céu, e o cara que matou provavelmente vai pro inferno, então tá tudo certo. Né? O cara que se vire lá com o capeta. Nossa, imagina ter que conviver com Satanás a eternidade inteira, deve ser um saco. Ou ir preso e tal, igual o Barton Russell foi, porque não queria servir o exército, então tudo bem. Fica a critério do cara. Agora, voluntariamente, tipo, eu quero pegar em armas e vestir uma farda, não sei o que, não. Aí não. Cânone 289, inciso 2. Os clérigos utilizem as isenções que as leis civis, as convenções e os costumes lhe concedem em ordem e não exerçam cargos de serviço público civis alheios ao estado clerical, a não ser que em casos particulares determinado próprio decido outra coisa. É a mesma coisa que a gente leu ali em cima, tá? Nem sei por que repetiu, mas acontece. Né? O Vaticano é meio prolixo às vezes, tá? Vamos ler o título 4 da perda do estado clerical. Eu acho isso aqui muito importante. Pra gente já matar o vídeo, pra não ficar muito esticado, vamos ler mais um aqui, o cânone 290 até o 293. Já estamos chegando no 300, hein? Falta 1 bilhão ainda, brincadeira. Cânone 290. A sagrada ordenação, uma vez recebida validamente, nunca se aluna, tá? No entanto, o clérigo perde o estado clerical, tá bom? Então, assim, uma vez que ele recebe a ordem, tá? Ele vai receber a ordem, vai ficar validado, é a ordem, mas ele pode perder o estado clerical, ou seja, ele pode ter a impossibilidade de exercer o estado clerical, perder o cargo, por assim dizer, embora ele esteja ordenado. Mas o que acontece com um cara que é traidor, herético e etc, etc, etc? Bom, ele tem que se ver com Jesus, né? Ele fez votos perpétuos de dedicar a vida a Cristo e traiu esse voto. A igreja impede que ele continue exercendo o cargo. Agora, o que vai acontecer com a ordenação, meu filho? Aí é com Jesus Cristo. Na hora que o homem morrer e for lá no juízo final, aí ele se vira com Jesus, entendeu? Aí ele vai explicar lá, boa sorte aí, pra tentar se livrar de algum. Apela pro santo que você quiser. Mas vamos ver os 3 motivos mais essenciais e comuns para perca do estado clerical. 1. Por sentença judicial ou por decreto administrativo que se declara inválida a sagrada ordenação. A gente não vai ver os exemplos hoje, a gente vai ver os exemplos nos próximos títulos, tá? Tópico 2. Por pena de demissão legitimamente imposta. Essa aqui é até fácil de pensar em exemplos, né? Por exemplo, pedofilia e tal, a gente vai ver isso depois. 3. Por rescrito da Sé Apostólica, o qual só é concedido pela Sé Apostólica aos diáconos por causas graves, aos presbíteros por causas gravíssimas. A gente vai ver isso depois dos crimes que uma pessoa comete contra o Vaticano, tá? Mas, de forma geral, são crimes ou que só são crimes no direito canônico, e há casos onde é crime no direito canônico e no direito civil penal do país em questão, né? Do país onde o padre está. Mas isso a gente vai ver depois aí, a relação entre direito canônico e outros códigos aí, que já é uma coisa mais complicadinha, porque varia de país para país. O cânone 291 vai dizer o seguinte: excetuado o caso referido no caso 290, número 1, a perda do estado clerical não acarreta consigo a dispensa da obrigação de celibato, ou quando concedida exclusivamente pelo Romano Pontífice. Em alguns casos, o sujeito não é excomungado da igreja, tá?
Isso é interessante, ó, isso aqui é interessante. Em alguns casos, ele não é excomungado da igreja, mas ele perde o posto clerical. Ele volta, entre aspas, a ser leigo. Porém, o voto de celibato perdura. Ele só vai ser excomungado da igreja se ele violar o voto de celibato. Por exemplo, eu já vou adiantar aqui, processo civil por difamação. O padre comete um crime e é processado no direito civil por difamação, é condenado, é uma indenização, não sei o que, a igreja vai pagar. Tá? Ele é esse tipo de caso, por exemplo, essas faltas consideradas de média para grave, dependendo do dano que foi causado à vítima, e como é um negócio civil, um processo civil, ele não vai preso, ele só vai dar um prejuízo para a igreja pode muito bem entrar com um processo de retroação para ele, né, para tentar receber esse dinheiro aí, porque ele não tem nada mesmo. Mas nem vale a pena fazer isso, né? Mas aí já é uma opinião, vai de advogado para advogado, e eu não sou advogado. Aí tem que perguntar para o advogado se compensa nesses casos. Eu particularmente diria que não, mas cada um. Isso não é suficiente para excomungar o cara, convenhamos. Ele pode se arrepender disso e tal. Só que ele perde o ofício eclesiástico, tá? Ele não vai mais atuar como padre, como diácono, nunca mais. Esquece, já era. Porém, ele ainda continua comungado com a igreja. Só que ele ainda tem os votos de celibato, que são votos perpétuos. O que significa que se ele violar esse celibato, né, ele já está excomungado automaticamente. Mas pode ser que a igreja acabe não sabendo e entregando a comunhão mesmo assim. Né? Porque a gente sabe que na mão de alguém em pecado mortal volta a virar pão, né? Se destransubstancia. Isso é uma doutrina antiga e muito conhecida entre os católicos. Porém, e está até na Bíblia, porém, se a igreja souber, ela com certeza vai fazer um ofício oficial. Ofício oficial ficou engraçado. Ela vai emitir uma nota oficial de excomunhão do cara, né? Então, assim, às vezes acontece do cara parar de ser padre, mas ainda ter que manter o celibato. Se ele violar o celibato, a igreja fica sabendo. Bom. Mas é isso. Tô dando um exemplo aqui. A gente vai voltar a esse assunto mais pra frente, bem mais pra frente, a gente vai voltar a esse assunto, tá? Cânone 292. O clérigo que, segundo as normas do direito, perder o estado clerical, perde com ele os direitos próprios desse estado e não fica sujeito às obrigações do estado clerical sem prejuízo do prescrito 291, que é o celibato. Ou seja, o cara continua carregando as obrigações do celibato, exceto as outras. Então ele não tem mais obrigação, por exemplo, de estar no confessionário, não é mais padre, de fazer uma missa, de ver a contabilidade da paróquia, de cuidar da casa paroquial, dos bens da igreja. Não, mas o celibato sim. Fica proibido de exercer o poder de ordem, salvo no prescrito 976, que a gente vai ler daqui a bilhões de anos, e pelo mesmo fato fica privado de todos os ofícios e cargos, bem como qualquer poder delegado, ou seja, ele fica proibido de tudo, até de ser um consultor leigo num tribunal eclesiástico. Perde muita coisa, cara, muita coisa. E o cânone 293, o clérigo que tiver perdido o estado clerical não pode ser reintegrado entre os clérigos, a não ser por rescrito da Sé Apostólica, ou seja, perdão papal. Caso contrário, sem chance.